príncipe, princesa do Senhor. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Dá um tempinho para o pessoal sentar. Temos lugares aqui na frente, tá? Não tem necessidade de ninguém ficar lá fora ou em pé por falta de lugar. Amém? Glória a Jesus. Tempinho pessoal se ajustar aí, pegar a Bíblia. Maravilha. Falar em Bíblia, eu vou abrir a minha também. Noite muito boa, muito bacana. Quantos estavam aqui ontem? Faz um sinalzinho assim só para eu ver. Ontem? Ontem? É mesmo? Gente, essa igreja não cabia nenhuma formiguinha aqui ontem. Que benção, graças a Deus, né? Graças a Deus. O nosso objetivo tem sido alcançado. Amém? Temos lugares aqui na frente, tá? Eu sei que o pessoal tá servindo aí com muito carinho. Tem lugar aqui na frente também. Um deve ser do pastor Diego, acredito que ele venha sentar. Mas tem mais um lugar aqui. Se tiver um lugar vazio do seu lado, faz um sinal assim, faz assim, tem lugar aqui, ó, tem lugar aqui. Tem um lugar aqui, eu não preciso o menino voltar, não. Só se ele não quiser sentar aqui na frente, né? Mas tem um lugar aqui. E tinha, perdeu o varão. Deu, o varão, opa, agora tem. Eu não sou um bom acomodador não, gente. Não? Então deixa quem sabe fazer, né? Desculpa. Pega a sua Bíblia aí, hoje nós temos um tempinho para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Nessa noite tão linda, tão profética. Nós estamos, o dia de hoje é um dia muito poderoso. Nós demos início ontem, amém? Profeticamente a esse momento, a esse tempo. E hoje nós estamos dando continuidade a um ciclo que se encerra, onde nós vivemos um período de sinais e maravilhas, e quem se agarrou a essa palavra viveu. Amém? Quem se agarrou a isso viveu, até quem não acreditava viveu, e teve gente vivendo nos 47 do segundo tempo. Aleluia. Teve gente que estava assim, meio que quase que rejeitando a palavra, meio que sem acreditar, sabe? Meio que sem esperança, mas aos 47 do segundo tempo, Jeová se levantou e falou assim: epa, eu sou aquele que faço, está tudo nas minhas mãos, eu sou o dono do tempo, o tempo é meu, quem faz sou eu. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece que Deus, Ele é dono do tempo, e nós queremos colocar tempo nas mãos de Deus, e Deus não trabalha com o nosso tempo nas mãos dEle, somos nós que trabalhamos no tempo dEle, nós estamos na mão do Senhor. Eu acho que eu vou chutar essa bolinha aqui, ela vai para lá, não vai para o cantinho assim, vai para lá mais um pouquinho assim, fica aí, bolinha. Foi o pastor Nilton que tirou essa bola daqui, não foi? Foi. Não, tá bom, Renato, já. Acho que foi, cara. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Obrigado. Ai, minha gente, é mais forte que eu. Então, mas nós estamos finalizando um ciclo debaixo de uma palavra, e nós estamos iniciando um novo ciclo debaixo de uma outra palavra do Senhor. E Deus é aquele que nunca perde para aquilo que já passou. Você que está aí atrás, está me entendendo? Deus não é aquele que perde
para aquilo que já passou. E às vezes a gente fica muito focado naquilo que Deus fez. Pô, coisa tremenda foi o que Deus fez. Coisa tremenda foi Deus trabalhando lá no deserto. Poderoso foi quando Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para Canaã. Poderoso foi tudo aquilo que já aconteceu. Grande e poderoso é tudo aquilo que Deus ainda está para fazer na minha e na tua vida. A questão é quanto nós estamos dispostos a acreditar nisso e abraçar isso. Abraçar de todo o nosso coração. Por maior que tenha sido alguma experiência tua do passado, ainda existe uma experiência maior para você viver. Eu estava essa semana ouvindo uma pregação de uma pastora, se eu não me engano, uma pastora assim, acho que sim, e 80 anos ela falou assim, eu ainda tenho tantas coisas para viver na minha vida, eu ainda tenho tantos milagres para presenciar, eu ainda tenho tanta, e eu olhei 80 anos pregando, sabe, com essa euforia, e eu me lembrei eu até falei isso para um dos treinamentos com os nossos pastores, eu me lembrei de uns anos atrás, eu estava participando de um nem sei como que chama, era alguma coisa online, que tinha um monte de pastores, e tinha alguém ali palestrando, o pastor Silmar Coelho era o palestrante daquele dia, e teve um momento que abriu para perguntas de quem estava online. E quando alguém perguntou assim, pastor, como que um pastor com 40 anos faz para recomeçar? Como que um pastor com 40 anos faz para recomeçar? E a resposta dele foi, 40 anos você não era nem para ter parado. E às vezes a gente pensa que o tempo que a gente tem para frente é muito pouco para aquilo que Deus vai fazer, e já estamos pensando em parar. Deus tem muito para fazer, e não pense que aquilo que Ele fará para frente é pouco diante daquilo que Ele já fez para trás. Não. Não se dê por satisfeito. Quem está entendendo isso, aleluia. Pum. Não se dê por satisfeito naquilo que Deus ainda tem para fazer. Nunca, nunca, nunca. Por 40, 50 anos, eu acho que já vou parar, acho que já vou aposentar. Não pense assim, não permita que Satanás roube os sonhos de Deus na tua vida. Pastor, mas é muita decepção, é muita tragédia que eu já vivi. É oportunidade para aquilo de novo que Deus vai trazer. Aleluia. Eu vou pregar. Abra sua Bíblia e aproveita o embalo aí. Porque nós estamos entrando num tempo profético de saltos extraordinários. Pega a sua Bíblia, eu separei um texto. Realmente está quente aqui em cima, eu não sei. Está indo resolver? Então deu algum problema? Oi? Fez o quê? Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. Pastor Anderson ontem trouxe uma palavra poderosa para a nossa vida, profética. É até complicado pregar depois, né? Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, a partir do verso número 1, nós vamos ler alguns versículos, é essa passagem mesmo que você sabe, que você conhece. O homem coxo curado à porta do templo. Acharam aí? E está aí. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo.
o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma... Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, ele pediu uma esmola. Pediu uma esmola. Está onde isso? Tem 3 pessoas lendo a Bíblia. Aleluia, graças a Deus. Versículo 4. E Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse, olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, eu não tenho prata nem, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tem uma tradução que diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Eita maravilha! E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Até aí, se você pode, faz barulho de aplauso ao Senhor, barulho de aleluia, barulho de glória a Deus. Isso. Essa passagem é conhecida de todos. É famosa e ficou registrada entre os milagres que aconteceram em Atos dos Apóstolos. Com certeza, muitos, inúmeros, incontáveis foram os milagres que aconteceram pelos apóstolos, por intermédio dos apóstolos, mas nem todos ficaram registrados. Lucas, no entanto, registrou esse milagre, esse acontecimento. Dado a sua importância, é claro, e também porque foi o milagre que antecedeu ao discurso de Pedro, ao grande discurso de Pedro, de que tantas almas ali vieram se converter. Muito bem, nós temos aqui 2 dos discípulos de Jesus subindo o templo à hora da oração. É também conhecido de todos vocês que existiam pelo menos 3 horários. Isso é só para você se encontrar na passagem, enquanto também os irmãos ainda estão aí, né, ajustando os lugares. Existiam pelo menos 3 momentos de oração. 2 bem registrados e bem conhecidos, e um outro também tem os seus registros. Eram esses horários: 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. No horário da manhã e no horário da tarde era entregue o sacrifício, todos os dias. E a Bíblia diz que esses sacrifícios eram sacrifícios pelos pecados. Tem algum pecador aí? Tem uns 3, né? 4 comigo aqui. Muito bem. E isso é importante você entender e você saber, tá? Porque se nós queremos viver saltos extraordinários no ano que está entrando, nós vamos precisar colocar todos os nossos pecados aos pés da cruz. Sejam eles pecados conhecidos, sejam eles pecados que estão escondidos. Conhecidos, que eu digo, conhecidos publicamente. E aqueles pecados escondidos que eles também existem. Se houver uma oportunidade, a gente vai tocar nesse assunto ainda. Mas eu não sei se há. Mas nós temos 365 dias pela frente para falar sobre isso. E esse ano eu vou falar muito a respeito desse negócio. Então, se você está pensando em vir para a igreja, né, de repente está visitando hoje aí, veio com a família, veio trazido aí,
Cara, eu quero te dar uma palavra de motivação. Venha em 365 dias que vem pela frente aí, que eu, pelo menos, vou pregar muito a respeito de pecado, de comportamento e de arrependimento. Eu vou pregar muito, vou falar muito sobre isso, e eu vou falar muito sobre isso. Ainda em janeiro eu vou falar sobre os inimigos do crente. É o pecado é o que destrói a humanidade. Eu sei que o povo quer carro, eu sei que o povo quer casa, eu sei que o que enche a igreja é palavra de vitória, eu sei que o que enche a igreja é você vai conquistar, você vai conseguir, eu sei o que enche a igreja, você vai voar, mas eu vou falar de pecado e a igreja vai continuar cheia. Mas cara, se o povo ia atrás de João Batista no deserto, e João Batista ficava, arrependei-vos, 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 não é possível que o povo vai correr daqui, porque eu estou falando, arrepende, desgrameira. Igreja nenhuma saudável, ninguém pode conviver confortavelmente com o pecado. Igreja saudável, o indivíduo não pode entrar, sentar, fazer uma aliança com a igreja, ser dizimista, ser ofertante e achar que está pagando o lugar dele no céu. Não pode. Igreja tem que confrontar principalmente o nosso homem interior. Aquele que não aparece no Instagram, aquele que não aparece no Facebook, aquele que não aparece no status do WhatsApp. A Thaís fica esse negócio de bom dia, aí vai lá. E o pessoal fica achando que eu sou mal-humorado. Eu não sou mal-humorado, só não gosto de parar de tomar meu café para dar bom dia. E fica lá. E às vezes ela está mal-humorada, porque ela acorda mal-humorada. Acorda brava, acorda quieta. Aí quando liga a câmera, bom dia, cheguei. Está me ameaçando aqui, ó. Será? O céu está filmando. Você está entendendo? É esse homem interior precisa ser confrontado. E precisa ser confrontado pela palavra pregada. Então o recado já está liberado para os pastores também. Pode pregar vitória, mas não vamos pegar arrependimento. Não que a gente não pregue, tá? Porque quem é daqui sabe. E boa parte das pessoas que vão embora da igreja levantar e vão embora porque não aguentam confronto. Pausa para beber água. Isso, né, para o pessoal que está visitando. Nós temos... Pô, pastor Dono, hoje não teve visitante, seja bem-vindo? Poxa vida, hoje não teve visitante, seja bem-vindo. Vem em outro culto aí, gente. Aí se você vier em outro culto, você põe lá que é a primeira vez, né, do próximo ano. Que aí o pastor Dô canta ali um negócio de visitante, seja bem-vindo. Eu acho que está com problema na rede elétrica, né? Não deve ser só aqui na igreja, deve ser uma sobrecarga, porque, não sei se você acompanhou, vários lugares, quase chutei a caixa dos sons aqui. Quer dizer, na verdade, o chuteiro, quase caiu. Pegou fogo na subestação, souberam disso? E várias cidades da região dos lagos ficaram sem energia elétrica. É tenso, Brasil. Beleza, então nós temos esse cenário. Horário de oração, esse segundo horário do dia, e eles iam ao templo para sacrificar, para orar e sacrificar, para ali poder pedir perdão pelos seus pecados. E a Bíblia tem aqui relatando 2 discípulos que estão indo ao templo. 2, diga 2. Provavelmente estavam seguindo a orientação de Jesus. Que qual foi a orientação de Jesus quando mandou os discípulos? Irem de 2 em 2. Por certo, para estarem ainda na obediência do que era uma lei
mosaica, de que era para ir 2 em 2, ou pelo menos 2, para que houvesse testemunha do acontecido. Daí você entende, porque se 2 concordarem na terra, concorda no céu. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, uau! Porque tem testemunha. Você passa também a aprender muita coisa com isso. Passa a ficar esperto. Amém ou não? Tem coisas que a gente precisa aprender, que tem que ter testemunha. Tem coisas que a gente precisa aprender, que tem que ter testemunha. Pois bem, ali estavam indo, subindo ao templo. Além da unidade, normalmente quando eu prego nesse texto aqui, e eu falo de Pedro e João, eu falo sobre a unidade. Havia unidade? Sim. É poderoso 2 juntos? Sim, porque a própria Bíblia diz que é melhor andar em 2 do que 1, porque se um cai o outro, levanta. Beleza, mas certamente aqui estavam 2 reunidos, para que o acontecimento pudesse haver um registro, e esse registro pudesse ter testemunha. E ali estava Pedro e João. Beleza, que bênção, que coisa linda. Eu disse que eu ia marcar o horário, mas não marquei. Espera aí. É que hora que eu vou até falar? Até que hora aqui? Ih, tem tempo pra caramba, vocês estão ferrados aí. Então, lá vai, os 2, a hora da oração, sacrifício, tudo beleza, tudo bom, tudo jóia. E quando chegam à porta do templo, ali tinha um aleijado, diga, um aleijado. Ali tinha um aleijado. Diz a Bíblia que esse aleijado, ele era aleijado desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ele havia nascido. É importante você guardar essas informações, porque isso é poderoso. Ele havia nascido naquela situação. Ele não havia pedido para nascer assim. Não foi algo provocado por um acidente da vida. Ele havia nascido ali, aquele quadro. E quando Pedro e João, eles estão passando um dia normal, como outro qualquer. E era comum aquele homem estar sentado, porque diz a Bíblia que todos os dias pegavam aquele homem e o colocavam à porta do templo para pedir esmola. Nós sabemos, nós que estudamos, muitos aqui estudam muito mais do que eu, que a vida de um aleijado ou de um cego, aquele que não podia trabalhar, era de pedir, eles tinham autorização para pedir esmola. Eles não passavam fome, viviam exatamente disso. Então, todos os dias ele estava ali, estava à porta do templo, todo dia. Que ele não sabia que aquele dia seria um dia que se diferenciaria de todos os outros. Nunca esteja no templo achando que é um dia como o outro qualquer, porque não é. Mesmo você que só passa a virada na igreja, que só passa o dia 31 para o dia 1º na igreja, esse dia 31 não tem nada a ver com o dia 31 de 2024, nada. A experiência que Deus tem para você hoje é uma experiência nova e inédita, entendeu aí? Diga glória a Deus. Muito bem, quando Pedro e João estão ali passando, Pedro toma a frente, olha para aquele homem e diz o quê? Olha para nós. É interessante isso, porque nós lemos juntos a Bíblia, e certamente você já leu isso muitas e muitas e muitas vezes, que a Bíblia diz que aquele homem via Pedro e João. Aquele homem via Pedro e João. Mas quando Pedro e João se aproximam, Pedro olha para ele e diz, olha para nós. Pedro toma a frente. Como Pedro diz, olha para nós, se aquele homem já estava olhando para ele.
é algo no mínimo curioso. Porque o olhar daquele homem era um olhar já acostumado com a situação, acostumado com a circunstância. Um pedinte, fazendo um pedido. Já viu quando você está assim, acostumado, e o seu olhar é um olhar meio que perdido? Até meio que sem esperança, e a palavra prova exatamente isso. Porque quando Pedro e João dizem para assim, olha para nós, diz a Bíblia que ele passou a olhar atentamente, esperando receber alguma coisa. Até então, ele não olhava esperando nada. Os olhos dele estavam apenas olhando o que estava acontecendo. E quem sabe, esse aí é o cara que vai jogar uma moeda na minha mão para salvar o meu momento. Olhe para alguém e fala assim, como está seu momento aí? São tantos anos colocados à porta do templo, são tantos anos nessa situação, é mais um dia de repetição. São tantos anos vivendo debaixo de uma palavra profética, é mais um ano, é mais uma palavra profética. São tantos anos vindo na igreja, pastor, eu já estou careca, pastor, de ver isso aí. Sou nascido em igreja, pastor, sou acostumado com isso. Nunca se acostume à graça. Porque a graça, ela se renova a cada dia. Nunca se acostume com as coisas de Deus. Pastor, mas são muitos anos vivendo. Pastor, muita experiência. Eu mesmo falo isso toda hora. Cara, 20 anos, cara, em cima do altar, sem nem férias. Eu não acho que eu nunca tirei férias já, não. Nunca acho que tirei férias. Eu estava até essa semana conversando, acho que com a Maria Eduarda, não foi? Eu falei, esse ano que vem, 2026. Mas isso aí, todo ano eu falo a mesma coisa também. Está vendo? São tantos anos. Eu falei assim, eu vou tirar pelo menos os 4 períodos de descanso. Thaís falou assim, que Deus te ouça. Às vezes a nossa visão está muito acostumada com o ambiente. Tem que mudar uma luz para a gente poder perceber que alguma coisa mudou na igreja. Tem que mudar um piso para a gente perceber que alguma coisa mudou na igreja. Se não mudar uma cor da parede, se não mudar um piso, se não mudar uma cadeira, se não mudar uma lâmpada, é a mesma igreja de 20 anos atrás. Como se nós dependêssemos daquilo que é físico para receber aquilo que é espiritual. Como se nós dependêssemos de coisas para que o céu fosse sacudido a nosso respeito. Olhe para nós. E tanta gente está tão acostumada com virada de ano, tão acostumada com palavra profética que entra e que sai, que domingo que vem, no próximo culto, já não vai lembrar mais do que aconteceu. Já vai estar confundindo sinais e maravilhas com saltos extraordinários. Mas hoje, nessa noite, olhe para alguém e diga, olhe para nós. Olhe para alguém e diga assim, olha para mim, cara. Olhe para mim, a partir de hoje, você vai ter uma visão diferenciada do que acontece nesse lugar. Porque eu estou aqui. Ué, gente, o que está faltando aí? Diga para essa pessoa que está perto de você aí, olha para mim. É hoje. Tua vida vai mudar, é hoje, olha para mim. Quem pode faz barulho de aplauso, faz barulho de glória. O aleijado está do lado de fora, está à porta. A gente sabe que o aleijado não podia participar das atividades do templo. O aleijado não podia participar das atividades do templo.
Está entendendo aí? Porque ele era considerado amaldiçoado. Quando nascia aleijado, era um pecado que seus pais haviam cometido e que havia alcançado a sua vida. E já havia nascido debaixo de uma palavra de maldição. Havia pedido? Não. Havia provocado? Não. Mas estava vivendo debaixo de uma palavra de maldição. E por isso era colocado à porta do templo e não dentro do templo. Do lado de fora. Está comigo ainda aí? Ou foi embora já? Chutei de novo o negócio. Esse eu acho que eu vou dar um bico, daqui a pouco esse negócio vai cair lá fora. Hein? Eu sou muito espaçoso, gente. É uma benção. Eu sou aquele cara que está na mesa, estou chutando o cara que está do outro lado. Entendeu? Que estou cortando as coisas, estou dando cotovelada. É uma prova. Tem mais alguém aqui assim ou só eu que sou assim? Ah, graças a Deus. Né? Vocês me entendem então, né? Porque, rapaz, que prova, que perturbação. Eu vou e não precisa tirar não. Ir na mesa, se tiver alguma coisa alta, derruba. É uma prova, irmão, é uma prova. Eu não sei se é problema com espaço, não sei qual é. Entendeu? Outro dia eu estava ali estudando ali, e eu fui no negócio e pá! Aí o negócio foi aqui em cima do teclado aqui, vrau, derrubou aquele monte de acho que era sei lá o que era aquilo. Eu falei, e agora, gente? Nem sei se eu já paguei esse negócio, meu pai. Uma benção, aleluia. Então, por isso que eu estou falando isso, só porque eu estou chutando essa caixa aqui. Não precisa tirar não, deixa ela aí que está na benção. Embora eu tenha construído essa mensagem dentro de três blocos, mas a gente vai estar bem focado na parada da visão. Amém? Porque a visão daquele homem, o mundo dele, era totalmente voltado àquilo que ele havia recebido como profecia para a sua vida. Amaldiçoado. Você não vai ter, você não pode ter. O teu futuro já está escrito. Teu futuro é não poder participar de coisas grandes. Teu futuro é viver da doação dos outros. Seu futuro é viver da esmola de alguém. O teu futuro é viver do favor de alguém. Mas Deus estava entrando naquele dia na situação. E eu creio que Deus vai entrar na situação de alguns. A palavra nunca é para todo mundo, gente. Fica tranquilo. Você de repente está assim, poxa, essa palavra tem nada a ver comigo. A palavra nunca é para todo mundo, mas a palavra sempre encontra alguém. A palavra sempre encontra alguém. E a palavra vai encontrar alguém nessa noite. E se encontrar um irmão, é o suficiente. Perguntaram para eu antes do culto começar, ou na hora que o culto tinha começado, pastor, mas precisa ter live hoje? Eu falei assim, deixa eu entrar aqui no YouTube, porque nós não vivemos de YouTube, nós não vivemos de Instagram, entendeu? Não é porque não é recusa, não é, porque a gente não é famoso mesmo, entendeu? Eu falei assim, deixa eu entrar aqui, se tiver um assistindo, nós não vamos derrubar a live. Entramos lá, tinha 6. Eu falei assim, epa, acho que é recorde, hein? Acho que é recorde. Eu falei assim, se tiver um assistindo, nós vamos manter a live. Foi ou não foi? Quem perguntou que eu não lembro mais? Alguém perguntou. Eu falei, se tiver um, meu irmão. Tinha 6. Eu falei, rapaz, 6 já dá... Como é que chama o negócio que paga? Quê? Monetização. 6 já monetiza, gente? Não? Mas tinha 6, aleluia, aleluia. Chegar em casa é para falar, tinha 6 gente lá na live nossa, lá da igreja. É forte o Brasil, levantai, aleluia. Se tivesse um, já seria suficiente para não derrubar, ainda mais se tivesse 6. Amém ou não amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para aquele que crê. Quantos vão ser? Se tiver um lá,
já valeu a pena. Que nosso evangelho seja pregado com essa esperança, de que alguém seja encontrado pela palavra que salva. Porque Jesus ainda é aquele que salva, cura e batiza no Espírito Santo. Beleza, muito bem. Fica tranquilo que o negócio é igual bolo. Sabe como é que é bolo? Na hora que você vê o bolo fazendo, é uma bagunça, é trigo para todo lado, é uma bagunceira. Mas na hora que o bolo sai prontinho lá, fica todo mundo feliz. Amém? Então vai dar certo, fica tranquilo aí. Olha para nós! Parecia algo simples, olha para nós, mas não era. Não era. Aquele homem não estava acostumado. Até porque o amaldiçoado, ele tinha como costume as pessoas desviarem o olhar dele e não fixar o olhar nele. Então, quando aquele homem ouve, olha para nós, ele já estava vendo, mas não estava fixando o olhar. E quando Pedro diz, olha, era algo que fugia até da sua expectativa de vida. Porque normalmente as pessoas não olhavam para ele, mas passavam por ele. Na pior das circunstâncias, largava ali uma moeda. Mas agora, Deus está levantando alguém para que aquele homem pudesse ter a sua vida mudada. E aqueles homens dizem, olha para nós. Engraçado que a Bíblia não diz que eles disseram assim, olha para Jesus. Mas olha para nós. E muitas vezes a gente fica assim, olha para Jesus, não olha para o homem não. Olha para Jesus, não olha para o homem não. Porque o homem tem muitas falhas. Podemos ter muitas falhas, mas não podemos desprezar aquilo que nós carregamos. Porque quem vai curar o homem é Jesus. Mas quem vai colocá-lo de pé, muitas vezes somos nós usados por Ele. Está entendendo aí? Diga aleluia. Então para com esse negócio, não olha para mim não que eu sou falho, não olha para mim não que eu sou um pecador, olha para Jesus, olha para nós, porque eu tenho muitas falhas, mas dentro de mim tem algo que é maior do que todas as minhas falhas. Às vezes somos impedidos de dizer, olha para nós, porque não queremos nos desprender daquilo que estamos sendo e vivendo. Eu vou falar. Né? Eu sou pregador pentecostal, então, eu vou falar. Eu vou falar. Isaías profetizava. Profetizava ou não profetizava? No ano que morreu o rei Uzias. Isaías era profeta e profetizava para o rei Uzias. Isaías era profeta e profetizava debaixo da visão do rei. Isaías era profeta e profetizava, e profetizava. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E quando ele viu Deus, como é que é, Renato? A terra estava... Por quê? O rei da terra morreu, mas o rei do céu... Eu não consigo guardar essas coisas, velho. Eu tenho que melhorar nesse negócio de ser pentecostal. Eu tenho que melhorar nisso aí. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Mas a questão é,
Enquanto Isaías profetizava por rei da terra, ele estava tranquilo. Quando o rei da terra morreu, ele olhou para o céu se abriu, ele viu o rei lá do alto, ele falou assim: epa, que eu sou um pecador. Onde estava o pecado enquanto ele estava profetizando debaixo da visão do rei da terra? Escondido. Ai de mim, que sou um pecador, porque agora quem está olhando para mim não é um homem. Porque enquanto o homem está olhando para mim, está vendo o profeta que eu sou aqui embaixo. Mas quando aquele lá de cima olha, está vendo o dono da profecia. Rapaz, tem que parar para pensar nesse negócio. Porque enquanto profetizamos para homens, profetizamos com o peito estufado. Mas quando começamos a profetizar debaixo da mão de Deus, os nossos olhos caem para o chão, os nossos joelhos começam a se dobrar, porque nós começamos a enxergar o homem falho que nós somos, e começamos a entender que só algo vindo do céu e tocando nos nossos lábios para nos tornar puro. Porque não é a aprovação do rei da terra que nos faz de profeta. O que nos faz profeta é o Deus do céu todo-poderoso olhando para a gente e todos os dias enviando algo para tocar nos nossos lábios e nos purificar. Vamos de saltos extraordinários. Mas como dar saltos extraordinários se o peso de pecado que estamos carregando nos deixa a gente dar um passo? A pastora pregou quarta-feira, eu acho, domingo, quinta-feira, sexta. Eu nem sei mais que dia é hoje. Mas pregou e corre para lá e corre para cá, e dá 3 corridas, e sobe na tábua, e pula, e desce. É assim que eu entendi a mensagem. E é assim que eu vou viver saltos extraordinários. E se não correr, não vai me acompanhar. Eu estava vendo hoje, apareceu um vídeo para mim lá de negócio de salvamento no mar. E saiu 2 bombeiros para salvar um cara que estava afogando, 2 meninas que estavam afogando, e veio o outro. E foi os 3 correndo. Talvez você tenha visto esse vídeo também. E foi os 3 correndo, para lá, e corria, e corria, e corria. E tinham dois salva-vidas, né? Ali vestidos com a prancha de salvamento. E o terceiro estava de folga. Na verdade, era um bombeiro também que estava de folga. Você pode estar de folga. Você pode não estar identificado como o salva-vida. Mas se você não tiver tão bem preparado quanto, não vai chegar no objetivo. E eu estou me preparando, foi pregado, irmão, eu vou pegando as palavras todinha, irmão, eu vou trazendo para dentro de mim do meu jeito, mas na hora de colocar na execução, eu coloco na execução do jeito dele. Então eu estou me preparando, porque eu quero dar saltos extraordinários, sendo reconhecido por aquilo que eu aparento ser ou não, estando de folga ou não, na emergência, eu vou correr, eu vou pular, se tiver que ajudar para salvar, eu vou ajudar para salvar, eu vou dar saltos extraordinários na direção daquilo que Deus separou para eu ser, na direção daquilo que Deus separou para eu fazer. Até que hora? Meia-noite é música, Varão. Como é que é essa música? Arthur canta tanto e fala tanto dessa música. Meia-noite não é a música, não é meia-noite? Não é a música? Não tem a música meia-noite? Como é que é a música, gente? Cantar é fácil. Mas é difícil manter a chama acesa. Outro dia o Marco estava falando um negócio desse aqui.
Eu ouço, varão, eu ouço e guardo as coisas mesmo. Estava falando negócio de para acender de dentro para fora. Guardo o meu jeito. Tem que estar aceso de dentro para fora, porque o combustível está dentro. E todo dia precisamos ter um encontro com Jesus. Todo dia precisamos ter um encontro com Jesus. Jesus, certo dia. Segura essa aí, Renato, então. Jesus, certo dia, reúne seus discípulos e começa a lavar os pés deles. Está entendendo aí? Sabe quando você toma um banho? Tomou um banho, está limpinho? Chegou a hora de dormir. Pô, acabou de tomar banho, vai tomar banho de novo? Você vai só lavar os pés. Para de palhaçada. Eu falei para mim mesmo. Quando a gente encontra Jesus, encontra no sentido de entregar a vida. Estava vendo a Thaís hoje, ouvindo o testemunho do Rodolfo Abrantes. Se você nunca ouviu, já ouviu umas zentas vezes. Estava ouvindo a Thaís hoje. E é engraçado que todas as vezes que ele conta igualzinho. Porque quem fala a verdade não precisa de boa memória. Eu estava ouvindo ele contar o testemunho dele. Quando a gente encontra Jesus, a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós somos lavados. Todos os pecados são lavados de nós. Deu para entender? Diga aleluia. Está segurando aí, Renato? Está ligado? Nós somos lavados. Nós não precisamos mais tomar o banho. Deu para entender? Um dia Jesus pega os seus discípulos e começa a lavar os seus pés. Porque não precisava mais lavar o corpo inteiro. Mas os pés sempre precisa dar uma conferida. Aí Pedro fala assim, como é que Pedro fala? Hã? Jesus olha assim e fala assim, ô rapaz, quem não tiver o pé lavado, rapaz, não tem parte comigo. Está ligando aí o que eu estou falando? Volte e meia, a gente precisa lavar o pé. Porque ninguém pode roubar de nós o nosso encontro que nós tivemos com Jesus. Mas de vez em quando a gente dá uma tropeçada e os pés sempre se dão uma conferida. É por isso que eu tenho certa tolerância. Eu vou falar, Jeová. Eu vou falar, Jeová. Não vem com essa história de ser mais crente do que Deus na igreja, não. Porque eu não admito estar numa igreja que pessoas servem assim. Porque eu não admito estar numa igreja onde tem pecado. Se você achar uma igreja que não tem pecado, você sai dela, que você vai destruir essa igreja. Você achar uma igreja que as pessoas são perfeitas, sai dela, que você vai acabar com ela. Pô, pastor, mas isso é palavra para virada, pastor. O povo quer festa, o povo quer celebrar. É palavra para virada sim, porque nós estamos aguardando da meia-noite para uma virada na terra, mas daqui a pouco vai ter uma virada no céu, e na nuvem uma trombeta vai tocar, e o nome vai chamar, e eu quero que o nosso nome seja chamado, igreja. E Jesus falou, rapaz, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim, então lava a cabeça, toma o banho tudo de novo. Ele falou, não precisa tomar banho tudo de novo, é só o pé. Porque o dia que nós tivemos um encontro com Jesus, os nossos pecados foram lavados, mas de vez em quando a gente tem que lavar o pé.
Está num contexto ainda de pecados que precisam ser arrancados de nós. Ih, pastor, mas você está agarrado com esse negócio de pecado, hein? Fazer o quê, né? A que hora que é o negócio? 50 eu tenho que entregar? O louvor vai subir 50? Vai dar 40? Então dá tempo ainda. Aleluia. Aí diz a Bíblia, e tomando pela mão, que a gente ainda está falando isso aqui, né? Não, mas rapaz. Tem lugar por aí, cheio de crente, santo do pau oco. Um dos momentos da minha vida de tribulação e muita tribulação, roubaram 2 carros meus, fiquei sem carro e sem dinheiro para comprar outro. E nesse tempo eu era convidado, isso tem muito tempo, eu era convidado para pregar em umas igrejas. Eu nunca fui de ficar no altar contando desgraça, não. Nunca curti muito essa. E tinha um camarada na igreja, que ele me procurou no particular e falou assim, pô, pastor, como é que você está fazendo para sair aí para as outras igrejas? Como é que você está fazendo para se locomover, para ir para casa? Eu falei, para todo jeito que dá, eu vou, coisa e tal. Mas o senhor não passa mal quando o senhor anda de ônibus? Ele falou assim, pastor, aonde o senhor for, nesse período que você está sem carro aí, o senhor me avisa que eu te levo. Eu falei, não, mas dá trabalho, rapaz, coisa e tal. Dá trabalho nenhum, pastor, trabalho nenhum para mim. Só que esse menino tinha um problema. Quer dizer, ele montava as luzes na igreja, ele montava cenários na igreja, só que ele tinha uma falha no seu comportamento, ele gostava de cheirar um negócio que não era para botar no nariz. Mas ele foi quem me procurou para oferecer, para levar eu nos lugares que eu precisava ir. E nenhum daqueles acusadores que falavam assim, eu não admito ficar numa igreja onde o viciado em cocaína fica colocando a mão nas coisas santas. E Deus me ensinou muito com isso. Perdi várias pessoas na igreja. Aquele rapaz ficou lá. E nas saídas que a gente dava, a gente conversava. E eu pude ver de perto a transformação na vida dele. Eu pude ver de perto a reconciliação na família. Eu pude ver de perto a esposa voltando para casa. Eu pude ver de perto Deus fazendo a obra completa na vida daquele rapaz. Está entendendo aí? Essa igreja é a igreja que pode tudo. Pode tudo e mais do que você imagina. Enquanto tiverem pessoas passando pela porta do templo e olhando os amaldiçoados e falando para ela, olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque eu não tenho aquilo que aparenta, eu tenho aquilo que está guardado aqui dentro. Porque às vezes a gente, levado pela emoção ou pela falta mesmo do entendimento, a gente fala, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, enche esse lugar, enche esse lugar. E o Espírito de Deus fala assim, mas eu já estou aqui, tem mais de 2000 anos que eu cheguei. Pode se colocar de pé, por favor? Aleluia. E a gente vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala assim, mas eu já cheguei. Eu já cheguei. Pastor, como que a gente faz então para ver o Espírito de Deus? Olha para o lado e diga para essa pessoa, olha para nós.
Peraí. Olha para o lado, diga essa pessoa aí, olha para nós. Diga para ele, você quer ver o Espírito de Deus? Olha para cá. Você quer ver o Espírito de Deus? Olha para cá. Olha para cá, olha para cá. Você quer ver o Espírito de Deus? Olha para cá. Porque Jesus falou assim, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o meu Espírito. E Ele passou a habitar dentro de nós. Meu Deus. E diz a Bíblia, tomando-o pela mão. Pede alguma coisa a alguém aí, gente. Fala assim, me dá uma esmola. Fala para a pessoa, me dá uma esmola. Como que você pede uma esmola? Não, talvez você nunca tenha pedido esmola, você não sabe como é, né? Mas como que você já passou por sinal, você sabe como é, você já passou pela rua, você já viu o pedinte, como que o pedinte fica? Dá uma esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Estou falando que eu chuto as coisas. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Eu vejo o Fernando, mas eu não estou vendo os olhos dele. As minhas mãos estão estendidas. Naquele dia, as mãos daquele homem estavam estendidas como qualquer outro dia, na esperança de uma moeda. O que ele não sabia é que alguém seguraria na sua mão. Aleluia! A Bíblia diz assim, e tomando-o pela mão, porque a mão estava estendida, esperando receber alguma coisa. Dá-se a impressão de que aquele homem estava meio que impaciente, né? Me dá logo! Você quer? Você quer mesmo? Bora, resolve logo o meu problema, eu estou com a fome. Cuidado com o que você deseja. Quantos desejam viver saltos extraordinários? Porque aquele homem não podia entrar no templo para fazer nenhuma das atividades, porque era amaldiçoado. E tomando-o pela mão, diz a Bíblia, que ele foi erguido, colocado de pé. E diz a palavra, que logo os ossos dos seus pés e tornozelos ganharam força. Dá a entender que ele tinha os pés atrofiados. Ele não ficava de pé, não é porque ele não queria, é porque ele não conseguia. Ele não ficava de pé, porque ele havia escolhido não ficar, ele não conseguia. Nós precisamos olhar para as pessoas e muitas vezes entender que elas não estão de pé, porque falta-lhe força nos pés, falta-lhe força nos tornozelos. Em vez da gente empurrar essa pessoa para ela ficar mais afundada onde ela está, precisamos aprender a olhar para a mão estendida dela, estender as nossas mãos, não para matar, mas para colocar de pé e falar assim: em cá, chegou alguém para resolver o seu problema. Eu não vou me contentar viver um ano de saltos extraordinários se eu viver esse ano sozinho. Oh, aleluia. Segura na mão da pessoa que está perto do seu lado.
Está perto do seu lado? Não, está perto de você, está do seu lado, melhor. À direita, à esquerda, atrás, na frente. Nenhuma mão solteira, vai. E seus pés e tornozelos, demoraram muito. E seus pés e tornozelos receberam força. Olha para a direita. Diga para ele. Não, para a direita, gente. Direita é o lado da vacina. Olha para a direita e diga: receba força agora. Olha para a esquerda e diga: receba força agora.